Imagina, se a gente for passar o currículo todo do professor Robert, a gente vai precisar de uma segunda palestra, né? Uma só para o currículo, outra depois para ele falar. Então, de uma maneira muito sucinta, né? Professor Robert é bacharel em História, né? Campeão mundial de Jiu-Jitsu nas faixas roxa, marrom e preta pela IBJJF, campeão do ADCC no peso absoluto, né? Ex-lutador do UFC, treinador de 6 campeões do UFC, cofundador da Zenit e autor do Abrindo Close Guard, a história por trás do documentário, né, que é um livro fantástico sobre a história do jiu-jitsu, que conta a história do jiu-jitsu, mas conta também o por trás das cenas, né, do documentário que a gente espera ansiosamente. Imagino que o professor Robert mais do que todo mundo, né, mas a gente está ansiosamente aguardando por esse documentário e vamos ter um pouquinho uma palhinha aqui, né, uma chance de ver por trás das cenas e o processo que aconteceu, né, para a produção desse conteúdo, de certa forma, revolucionário na história do jiu-jitsu. Então, professor Robert, a palavra é sua, a turma é sua. Fique à vontade. Mais uma vez, obrigado aí pelas palavras, tá? De coração. Me sinto lisonjeado. Como o professor disse, eu sou bacharel em História, na verdade. A minha paixão por História e por a academia em geral, né, ela precede a minha paixão pelo jiu-jitsu. Eu, quando era criança, queria ser arqueólogo. Aí acabei descobrindo o jiu-jitsu com 16 anos e aí não teve mais nada importava, né? Mas eu sempre manteve ali a leitura de história, sempre foi hábito para mim. Assim, as humanas em geral sempre foram um campo de estudo que eu sempre me faço até hoje. Eu gosto muito de ler na área. Então, quando apareceu a oportunidade, né, depois da aposentadoria, de conhecer um pouco mais a fundo a história do jiu-jitsu, eu decidi me aprofundar. Então eu vou contar resumido assim, a história de como esse processo aconteceu e algumas das conclusões aí que nós viemos ao longo desses 4 anos de pesquisa para o documentário, que vai sair sim, tá? Nós entramos numa questão aí um pouco legal, assim, que é um pouco difícil, assim, mas está acontecendo, tá? Só que ele caminha devagar porque tem coisa que não depende de mim, tá? Mas vamos lá. Bom, quem lê o livro, eu conto a história no livro, mas eu vou resumir aqui. Um dia eu estava dando aula e me perguntaram por que eu não tinha uma foto do Hélio e do Carlos Gracie na parede, como grande parte das academias nos Estados Unidos aqui tem. No Brasil isso não é tão comum, mas aqui nos Estados Unidos quase todas possuem uma foto do Carlos ou do Hélio ou dos dois na parede. E eu disse que não era desrespeito, não era assim, não porque eu não acreditasse que o Carlos e o Hélio fossem importantes, mas realmente assim, uma questão de ceticismo, de não conhecer a história. E eu acho que quando nós não conhecemos, tem que tomar cuidado em afirmar que não é, né? Tem que ficar, o ceticismo não é, as pessoas não entendem, né? As pessoas falam ceticismo, as pessoas pensam que não, ele diz que não é. Não, ceticismo é eu não sei. Então, realmente, assim, eu não conhecia o suficiente da história do jiu-jitsu para afirmar isso ou aquilo. Mas eu nunca também me interessei em conhecer. Foi quando o meu aluno disse, mas, pô, Robert, você não é formado em história? Aí eu fiquei pensando, pô, eu sou formado em história, eu sou professor de jiu-jitsu, eu tinha que conhecer essa história, né? Aí eu comecei a pesquisar, comecei a cavocar, e eu fui descobrindo que existia, sim, literatura acadêmica a respeito da história do jiu-jitsu, pouca coisa, pouquíssima, na verdade, muito menos do que eu esperava, mas assim que eles contavam uma história um pouco diferente daquela que era a narrativa oficial, né? Porque a narrativa oficial, em grande parte, se você perseguir a raiz dela, ela volta no testemunho de uma pessoa, que é a do Carlos Gracie. E o ser humano é falho, né? Assim, nós temos essa visão do ser humano de que ele é o anjo ou o demônio, né? Ou o cara é todo correto, ou ele é todo errado. E o ser humano não é assim, né? O ser humano é cheio de cinza, ele não é preto e branco. E eu sempre tive essa visão, por eu gostar de história, de que o ser humano não existem super-heróis, existem pessoas que têm uma trajetória enquanto estão vivas e elas impactam a história de maneira, às vezes, um pouco mais negativa, às vezes de maneira mais positiva, mas todos impactamos a história de maneira diferente. E o Carlos, para mim, é uma pessoa fascinante. Eu coloco ele, não o Maeda, como o berço do jiu-jitsu brasileiro. Nós vamos falar um pouco mais a respeito disso, por que dessa minha interpretação. Mas o Carlos, ele tinha tudo a ganhar com uma determinada narrativa, centralizando tudo em torno da pessoa dele. E quando qualquer pessoa em história tem todas as vantagens de contar uma determinada narrativa, é preciso ser suspeito. Porque se eu não tenho nada a ganhar e eu conto uma narrativa, então eu acho que eu sou uma testemunha mais crível. Por quê? Porque eu não tenho nada a ganhar. Agora, se eu tenho tudo a ganhar com uma determinada narrativa, eu acho que tem que ser um pouco mais cético. Então, mais uma vez, não estou dizendo que é nem não é. Mas, assim, esse ceticismo
foi o que deu início a essa pesquisa. Eu me deparei com um livro chamado Choque, do Roberto Pedreira, que é um pseudônimo, tá? Ele é um acadêmico americano, ele não é brasileiro, mas ele usa o pseudônimo de Roberto Pedreira. Ele não quis se identificar por motivos pessoais, assim, mas ele faz um trabalho fantástico, né? Choque 1, 2 e 3, todos em inglês. Tem o Craze 1 e 2, e tá saindo o 3 e o 4, tá saindo em breve, que é a história não só do jiu-jitsu, mas a história do judô também. Quem se interessa pela história do judô, ele é um acadêmico que pesquisa fontes originais pré-Meiji no Japão. Ele lê pré-Meiji, ele mora no Japão, então você tem uma base, assim, a pesquisa dele é feita em várias línguas, ele é um acadêmico fantástico, tá? Então eu recomendo a obra dele, é muito mais densa do que a minha, inclusive, e de certa maneira inspirou a obra Closed Door. No Brasil existem as obras do professor Marcial Serrano, que muitas pessoas já conhecem, e do Elton Silva, que eu também recomendo, que são obras bem bacanas aí para quem quer conhecer um pouco mais a fundo a história do jiu-jitsu e do MMA no Brasil. E, por último, a tese, né, a dissertação, perdão, não, no Brasil é ao contrário nos Estados Unidos. Eu acho que o doutorado é tese, né? Eu acho que é isso. Então, ele é do doutorado dele a respeito da história do jiu-jitsu também em inglês, e está disponível na internet. E quando eu li essas obras, até então, as obras do Elton Silva eu não tinha lido ainda, eu fui ler depois, mas essas outras eu tinha lido todas, contava uma história muito diferente. O que nós víamos é que houve, dentro do jiu-jitsu brasileiro, um movimento, na verdade, não de criação, mas de separação do judô, né, da capitalização no aspecto do judô que foi aos poucos, ao longo dos anos, sendo negligenciado a favor de uma regra mais voltada para a luta em pé. Agora, o porquê do judô ficar mais voltado para a luta em pé é um debate em si, tá? Uma história bem interessante. Mas, assim, resumindo, eu acho que foi por motivos, assim, de tendência da liderança da Kodokan, né? As próprias escolas do Jigoro Kano, a influência, assim, o conhecimento do Jigoro Kano eram de escolas que eram mais voltadas para a queda e menos voltadas para a luta de chão, mas também acho que por influência do judô olímpico, né? Eu acho que a luta de chão ela é muito mais difícil de se vender ingresso. Eu acho que existe uma preocupação do judô olímpico de, assim, agradar o público e o comitê olímpico. Então a queda plástica do judô é muito mais bonita do que uma passagem de meia guarda, por exemplo, que para quem é leigo praticamente não entende. Agora, uma queda bem feita, qualquer um entende. É como o boxe, é fácil de entender, porque um soco na cara todo mundo entende, o cara apanhou, o cara tomou uma queda, todo mundo entende. Uma raspagem de meia guarda, as pessoas muitas vezes não entendem o que está acontecendo. Então, eu acho que houve uma predileção do judô, entre outros fatores também, de fazer criar um sistema de luta mais voltado para a luta em pé. No Brasil, existe um movimento contrário a isso, tá? Por uma série de motivos, né? Grande parte, esse movimento é liderado pela família Gracie, não apenas pela família Gracie, mas é inquestionável que a família Gracie, principalmente o Carlos e o Hélio, no momento inicial o Jorge ali, mas o Jorge percorre um caminho diferente depois, mas principalmente voltado na figura do Carlos e do Hélio de separação do judô, que para mim é disparado o aspecto mais interessante dessa história. As pessoas são obcecadas, né, com a questão, o Carlos foi ou não foi aluno do Maeda, que para mim é uma curiosidade histórica, eu acho que ela tem a sua relevância sim, mas eu não acho que ela é a questão central. Para mim o que é mais interessante nessa história é entender o divórcio do que nós hoje chamamos de jiu-jitsu brasileiro, que deveria ser chamado de judô brasileiro. Eu sou do jiu-jitsu, nunca treinei judô na minha vida, mas eu acho que é certo, que na verdade o que nós fazemos não é jiu-jitsu, o que nós praticamos é judô. É um judô modificado com uma regra diferente. O jujutsu pré-Meiji, né, que o Jigoro Kano aprendeu, não tem absolutamente nada a ver com o que nós praticamos hoje, tá? O que nós praticamos hoje é uma variação do judô. E eu não acho isso ruim. Eu acho é o que é, então não é favoritismo, não. Tem gente que fica chateada quando eu falo isso, já até arrumei briga com outros professores de jiu-jitsu por causa disso, mas eu acho que isso não, a história é história, ela não pode ter emoção, não pode ter fanatismo político, nacionalista, religioso, quando você está estudando história. Ela é o que ela é. Se você não gosta dos fatos, é você que tem um problema, não os fatos. Mas é muito óbvio para mim que o jiu-jitsu brasileiro ele deriva do judô, com uma influência muito grande do catch wrestling, né, hoje conhecido no Brasil como luta livre, e também, né, a nível de defesa pessoal da Academia Gracie, inclusive da capoeira. Né, o livro do Elton fala um pouco sobre isso, eu recomendo, acho uma leitura bem bacana.
você vê o impacto da capoeira, inclusive, no desenvolvimento do jiu-jitsu Gracie, principalmente na defesa pessoal. E eu nunca tinha feito essa ligação, né? Mas quando você vê o Royce Gracie no UFC, aquele pisão dele, a próprio termo baiana, né, um termo que eles emprestam da capoeira, né, que é o morotegari no judô, a baiana no jiu-jitsu. Hoje falam double leg, mas quando eu comecei a treinar era a baiana, que é um movimento da capoeira. A capoeira antiga era muito mais voltada para a luta, né, do vale tudo e da defesa pessoal do que ela é hoje. Hoje ela é mais artística, mais plástica, mas ela já foi uma coisa muito mais voltada para a realidade da luta. E o jiu-jitsu Gracie foi isso, eles foram desenvolvendo uma variação do judô, mais voltado para o aspecto marcial, mais voltado para o aspecto defesa pessoal, vale tudo, menos esportivo. E o judô foi todo o esporte. O judô acho que se perdeu um pouco desse aspecto marcial, perdeu um pouco desse aspecto defesa pessoal. Existe no judô, eu sei que existe, mas assim, como ele é praticado a nível esportivo, ele ficou... É mais ou menos o que acontece com o jiu-jitsu brasileiro hoje, inclusive, né? Que ficou muito voltado para o esporte, perdeu um pouco o lado marcial. O judô percorre esse caminho na década de 40, 50, 60, enquanto o jiu-jitsu brasileiro tenta se criar ali, né, um nicho muito pequeno, dentro da década de 40, 50, 60, resistindo ao judô, mas sem conseguir fazer frente, porque o modelo do judô é um modelo muito mais eficiente, né, assim, a nível de crescimento do esporte. O que a família Gracie oferecia não era um modelo replicável, né, tanto é que em 67, quando eles fundam a Federação da Guanabara, a primeira federação de jiu-jitsu no Brasil, eles reconhecem isso, eles criam um sistema de faixa que é baseado no judô, tá? Eles criam uma federação com regras, a regra é de 54, ela é um pouco mais antiga, mas ela você já vê assim, que é uma regra diferente do judô, que é uma luta mais voltada para o chão, né? Eles permitem chamada de guarda, eles pontuam no chão, a queda, o ippon não vence a luta, né? Que era o estilo de judô que a família Gracie preferia. Ali eles já estão chamando de jiu-jitsu, eles já chamam de jiu-jitsu há muito tempo, inclusive. Na verdade, eles nunca chamaram de judô, né? Mas é óbvio que a família Gracie praticava era judô, aos poucos que ela vai se modificando e ficando algo mais voltado para o chão. Mas de 67 em diante, você vê uma tentativa, um esforço de copiar o judô, o modelo do judô, mas que também não funcionou nesse momento. É só em 93, com o Rorion Gracie, que é uma das figuras mais... menos reconhecidas, eu diria, dessa história toda. Inclusive eu no livro, na segunda edição, eu pretendo escrever uma homenagem ao Rorion, porque eu acho que eu fui injusto com ele, acho que todas as pessoas foram injustas com ele, por causa de questão de, eu acho que diria, de personalidade dele. Ele é um cara muito difícil de lidar, ele é um cara muito arrogante, eu lidei com ele. Ele pediu $35 mil para ser entrevistado e permitiu que eu usasse fotos do Hélio, né? Eu quase falei para ele que eu tinha mais foto do Hélio do que ele tinha, entendeu? Mas assim, ele é um cara muito difícil de lidar. Por outro lado, quem deu aquele pontapé inicial para o jiu-jitsu hoje se tornar esse fenômeno global que ele é, inclusive não só o jiu-jitsu, mas também o vale tudo, né? Hoje MMA, o UFC, foi ele, entendeu? O Royce foi um veículo, mas se ele tivesse escolhido o Rickson, ou outro irmão, outro membro da família, a história não teria sido tão diferente. Eu acho que ele foi o gênio de business ali, como o Carlos foi um gênio de business também. Para mim, o gênio do Carlos e do Rolly não foram técnicos, mas foram de visão de marketing. Essa é a grande função do Carlos e do Rorion, na minha opinião. Eles não foram gênios técnicos, eles foram gênios de marketing. Como foi o Jigoro Kano antes deles também. Eu acho que o grande gênio de Jigoro Kano não foi técnico, foi político, porque se você ver bem, eles não criaram nada, eles emprestaram do wrestling, eles emprestaram do sumo, da Tenjin-Ryu, emprestaram do Kito e formaram o judô. O gênio do Jigoro Kano foi ter a visão política de entender as mudanças pelas quais o Japão estava passando, que era necessário uma modernização e que o judô só seria esse fenômeno global que ele é hoje se ele se adaptasse à modernidade. Ele fez exatamente isso. Carlos teve um papel muito parecido assim em termos dessa visão de que se eles quisessem criar algo fora do judô, eles precisariam de uma regra nova, ele precisaria de irmãos campeões. Ele era excelente de marketing, a nível de marketing o Carlos era um gênio. Se ele tivesse vivo hoje, ele teria 5 milhões de seguidores no Instagram, porque ele sabia muito bem como se vender e como vender os irmãos, e isso vai ficar muito claro quando você lê os artigos da época. Tá? E o Rory é outro momento ali de um marketing genial, né? O UFC é genial, porque o modelo utilizado até então no Brasil não estava funcionando. Ele veio para o lugar certo,
que é o sul da Califórnia, com a ideia certa, que era o Vale Tudo, que é uma receita muito antiga, né, uma receita que volta à década de 30 no Brasil, e ele cria um Vale Tudo que fosse de acordo com o apetite do americano, né, porque se fosse criado no Brasil, eu acho que não teria decolado. Inclusive, eu faço a observação no meu livro de que o Vale Tudo sempre foi uma arte que o brasileiro nunca valorizou. Ela é brasileira, desde a década de 30 ela existe no Brasil. Sempre foi, eu lembro quando eu era adolescente, né, o Vale Tudo era coisa de bárbaro, o cara é um bruto, o cara é um burro, ele não é civilizado, olha que barbaridade, as pessoas sangrando no ringue. Quando o Vale Tudo vem para os Estados Unidos, né, ele sofre uma transformação anglo, né, ele fica americanizado, ele é rebatizado de MMA, e ele se torna um fenômeno de massas aqui nos Estados Unidos. Aí o brasileiro muda, de agora em diante, sim, o Vale Tudo é legal, né, ignorando uma história aí de décadas no Brasil. E o Vale Tudo tornou esse fenômeno global, mas assim, o Rorion é essa figura central para essa história toda, né. Voltando um pouco para a história do jiu-jitsu, o jiu-jitsu pega a carona nesse momento, em 93, com a criação do UFC. Carlinhos Gracie, para mim, é uma figura, eu digo isso no livro, as pessoas talvez pensem que seja controverso, mas eu acredito que o Carlinhos talvez seja, a história vai lembrar do Carlinhos Gracie como uma das figuras mais importantes da história, se não uma figura crucial, mais importante inclusive que o pai dele, eu diria, porque o que dá estrutura para o jiu-jitsu crescer no mundo hoje, quem cria a Kodokan do jiu-jitsu é o Carlinhos Gracie, com a Confederação Brasileira em 94. Então esse momento, 93, 94, é um momento muito interessante na história das artes marciais, porque ali você tem o que para mim, tá, uma interpretação minha, a segunda maior revolução na história das artes marciais no mundo. A primeira ali é o Jigoro Kano, e o segundo momento ali o Royce Gracie, e o Carlinhos Gracie com a Confederação pegando carona em 94. É o que vai criar a plataforma para o jiu-jitsu brasileiro ser esse fenômeno global. Porque até então, e quem é da velha guarda vai concordar comigo, vai lembrar que o jiu-jitsu era uma prática de nicho no Brasil, antes do Royce Gracie. Eu cresci, sou americano, mas eu cresci no Brasil. Eu nunca tinha ouvido falar de jiu-jitsu até o Royce Gracie. Inclusive, eu conversei com o Pé de Pano há pouco tempo atrás, o Pé de Pano é do Rio de Janeiro, tá? Ele é do Rio. Ele disse, Robert, eu nunca ouvi falar de jiu-jitsu no Rio de Janeiro antes do Royce Gracie. Para mim, jiu-jitsu era ninjitsu, era coisa de ninja. Ele falou bem assim. Ele nunca tinha ouvido falar no Rio de Janeiro. Então, você vê que a prática do jiu-jitsu era uma coisa assim, da zona sul do Rio de Janeiro, talvez um polo ali em Manaus, outro polo ali no interior de São Paulo, mas era uma coisa, pouquíssimos praticantes. Eu perguntei para o Jean-Jacques, uma vez, qual que era o maior campeonato no Rio de Janeiro, na década de 80, começo da década de 90, ele falou que era a Copa Company, 200 atletas, 200 competidores. Hoje, qualquer competição no final de semana aqui em Las Vegas tem 500 competidores. O Mundial de Masters, se não me engano, são 6.000 competidores. Para você ter uma ideia assim, de como o esporte cresceu e como ele não era um fenômeno cultural no Brasil antes do Royce Gracie. O Royce realmente é um marco na história do jiu-jitsu. Por nós termos vivido esse momento, nós não reconhecemos, mas eu estou convencido que futuros historiadores vão lembrar desse momento, 93, 94, como o momento mais importante da história do jiu-jitsu. Eu acho que, por mais bela que seja a história do jiu-jitsu brasileiro, antes disso, eu vejo como um aquecimento para o crescimento. O momento decisivo ali é 93, 94 para mim. É porque, como é recente, nós não vemos como importante, né? Mas eu acredito que futuros historiadores vão reconhecer a importância desse momento. E, resumindo, né, foi isso, tá, pessoal? Assim, essa é a interpretação. Assim, deixando coisa de lado, tenho certeza que vocês têm muitas perguntas, mas essa é a interpretação. Para mim, o jiu-jitsu brasileiro se divorcia do judô, não por motivos técnicos, tá? Aqui tem gente que não vai gostar, mas é minha de com o maior respeito à família Gracie. Mas eu acredito que o Carlos e o Hélio tinham uma ambição enorme de brilhar. Eles eram muito ambiciosos. Eu não consigo imaginar a personalidade do Hélio e do Carlos abaixo da hierarquia da Kodokan. Eu acho quase impossível eles aceitarem essa hierarquia. Eles queriam ser líderes, eles têm características de líderes, eles não queriam ser mais um peixe no aquário. Eles queriam um aquário só deles, onde eles fossem os maiores peixes do aquário, mesmo que fosse um aquário menor. Eles preferiram. O motivo da luta de chão. Agora, só para terminar, esse é um pensamento voltando um pouco da década de 30, tá? Muito importante esse momento, ele raramente é reconhecido. Mas o que
os irmãos Gracie aprendem, né, o que eles praticam é judô. Inclusive, se você for no YouTube e você vê vídeos do Hélio praticando jiu-jitsu, né, antigos, se você é da década de 50, ele pratica como um judoca. Você vê a movimentação do Hélio contra o Kimura, ele está trocando em pé com o Kimura, igual um judoca. Ele anda como um judoca, ele se movimenta como um judoca, ele não chama para guarda. Perceba que quando o Hélio Gracie luta com o Yasuichi Ono, em 35 e 36, eles lutam 2 vezes, são 2 empates. O Yasuichi Ono derruba o Hélio, se não me engano, 32 vezes na primeira luta, tá? E 27 na segunda. Você vê assim, é outro empate porque não tinha pontos, né? Foi insistência dos irmãos Gracie de não ter pontos, porque sabia que na pontuação eles não iam ganhar. Então, olha que interessante. Se você é derrubado 32 vezes numa luta, o que isso sugere a respeito da sua tática? A nível técnico, quem pratica, para pensar um pouquinho. Obviamente, você está tentando lutar em pé. Você não está chamando para a guarda. Porque se você chamasse para a guarda, você não teria sido derrubado 32 vezes. Se você é derrubado 32 vezes numa luta, é porque você está voltando em pé todas as vezes. O que isso sugere? O Hélio Gracie estava tentando ganhar dos japoneses em pé, no jogo deles. Não conseguia. A partir desse momento eles entendem algo. Isso é uma coisa, pessoal, nós não vamos ganhar desses caras no jogo deles. Eles começam a ficar com um jogo mais voltado para a luta de chão, com uma luta mais extensa no chão, porque ali eles tinham uma chance muito maior de ganhar dos judocas. Porque eles estão fazendo isso. No momento inicial, eles praticam a mesma coisa, o judoca vai ficando mais voltado para a luta em pé, menos no chão, e o Hélio e o Carlos só percorrem o movimento contrário. Eles vão praticando menos e menos a luta em pé e mais a luta no chão. Eu vou dar mais um motivo, que é uma hipótese minha, tá? Não tem como verificar a hipótese, mas quem vive no Brasil aí vai entender do que eu estou falando, que é o problema de infraestrutura no Brasil. Se você for para uma academia de judô, não só no Brasil, como no Japão ou nos Estados Unidos, os tatames são muito maiores. Se você for uma universidade de wrestling aqui nos Estados Unidos, o tatame é enorme. Os tatames de jiu-jitsu no Brasil são o quê? São todos pequenos. Porque a iniciativa privada, não existia dinheiro suficiente para justificar um tatame enorme para o jiu-jitsu. Enquanto o judô e o wrestling possuem fundos do governo por serem esportes olímpicos, existe um incentivo muito maior, não só do governo, mas também da iniciativa privada, existe um espaço muito mais amplo para a prática da luta em pé. Enquanto no jiu-jitsu era coisa de garagem, era coisa de no fundo da casa do cara, academia pequena. A minha própria academia, em Itu, no interior de São Paulo, que eu tinha, um espaço um pouco maior que esse quarto aqui. Cabia, acho que eram 6 pessoas rolando ao mesmo tempo, 8 no máximo, né? 4 duplas ali, não tinha mais espaço no tatame. Então tinha que fazer o quê? Tinha que revezar. Eu tinha 3 grupos, ficava 2 grupos sentados assistindo, um treinando. Aí fazia rola e ia trocando. E para assim maximizar o espaço, nós tínhamos que praticar de joelhos. Porque se ficasse em pé, em vez de caber 4 duplas, cabia 2. Porque a luta em pé ela toma muito mais espaço que a luta no chão. Então, eu acredito que esse problema de infraestrutura que o jiu-jitsu teve, né, ele impactou de maneira muito negativa o desenvolvimento do jiu-jitsu brasileiro, porque criou-se, sim, gerações e gerações de praticantes que não tinham, assim, até hoje você vê, eles não possuem a luta em pé, ficou costume começar de joelho, que é um problema gravíssimo, né, a nível de defesa pessoal, a nível de vale tudo, mas, assim, esses problemas persistiram, tá, eles são parte do jiu-jitsu brasileiro, da cultura, assim, aqui nos Estados Unidos, até quando o tatame é grande, as pessoas começam de joelhos, porque é hábito, é costume, o professor aprendeu assim, eles ensinam. Mas essa questão da infraestrutura, eu acho que teve, não é um papel central, não é o único, mas eu acredito que ele influenciou essa especialização da luta no chão no Brasil, que não quer, enquanto o judô percorre um caminho oposto, né? Eles vão se especializando na luta em pé, até porque o judô clássico, o Kodokan, ele é muito mais voltado para o chão, tá? Ele vai perdendo um pouco dessas características no começo, inclusive permitiam chave de ombro, né? Chave de pé no começo eram permitidas na Kodokan, elas vão sendo eliminadas com o tempo, tá? Bom, pessoal, esse é o resumo, tá? Resumo da ópera. O livro, na verdade, tô com ele aqui, ele é mais ele é um produto tô tentando vender não, tá, pessoal, mas só para mostrar mesmo. É só um produto do tédio, na verdade, né? Durante a pandemia fecharam tudo, e o Roberto Pedreira, que é um historiador que eu converso, ele sugere que eu escreva um artigo a respeito das minhas memórias, né, de fazer o documentário. Eu comecei a escrever, a hora que eu vi eu estava com o livro pronto.
Aí eu decidi incluir as entrevistas, né, material que não ia caber no documentário, porque, para quem não sabe, o documentário é muito curto, né, comparado com as entrevistas que nós temos. Nós só vamos usar 5% do que nós temos no documentário. Então, eu queria um lugar para colocar esse material. Aí o livro foi o lugar perfeito para colocar essas entrevistas, não na íntegra, ainda assim foram editadas, que o livro ia ficar muito longo, mas eu só editei, assim, resposta repetitiva, assim, o que não era muito interessante. Mas, e é isso, pessoal, essa é a minha experiência no filme. A nível de interpretação, alguns historiadores, assim, discordam um pouco um pouco da minha interpretação, principalmente a questão do Carlos e do Jacinto Ferro, né, não sei se vocês já ouviram falar dessa questão, mas o pessoal meio que é obcecado com essa questão do Carlos e do Jacinto, né, se o Carlos foi ou não foi aluno do Maeda, né, que para mim é bem menos interessante, mas ela tem o seu lugar, sim, na história. Mas do resto, assim, essa questão do jiu-jitsu ser uma variação do judô, Kodokan, isso não é controverso, eu nunca vi nenhum historiador discutir isso, todos concordam. Pode discordar em tudo, mas essa questão do que nós praticamos hoje ser assim uma variação do judô, isso é unânime, tá? Existe até uma história, né, que o Carlos e o Hélio, eles resgataram, né, o verdadeiro jiu-jitsu pré-Meiji, né, antes do judô. Isso não é verdade, pessoal, até porque o próprio Maeda, ele é aluno do judô, ele é aluno da Kodokan. O Maeda tem uma experiência muito breve no sumo, quando ele é criança, e muito mais breve ainda no catch wrestling na Inglaterra. O Maeda nunca treinou jiu-jitsu pré-Meiji. Eu já vi gente afirmar que ele praticou, mas eu nunca vi evidência primária, então eu sou bem suspeito aí de fontes secundárias nessa questão, principalmente se elas não estão em japonês, né? Se elas não estão em japonês, menos ainda, tá? Bom, pessoal, eu acho que vai ter bastante pergunta, tá? Nós temos aí mais 30, 40, 50, o tempo que vocês quiserem, tá? Eu vou primeiro abrir aqui, tô vendo que tem gente levantando a mão para perguntar. Agora que eu dei o resumo da ópera, aí vocês fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem saber. Só para finalizar aqui, pessoal, antes que eu esqueça, as aulas, né, da semana que vem, que nós vamos fazer, eu dividi em 2 blocos, tá? As escolas pré-Meiji, a ascensão, né, a criação do judô, a imigração japonesa, até assim o divórcio do judô com o que nós hoje chamamos de jiu-jitsu brasileiro. Então nós dividimos em 2 aulas, tá? Assim, até a separação do jiu-jitsu brasileiro do judô e do jiu-jitsu brasileiro em diante, aí até o momento Royce Gracie, que dali em diante a história já é bem menos controversa, é bem mais conhecida. Foi provavelmente quando todos nós aqui começamos a treinar, foi depois do Royce, né? Algumas exceções aí talvez, não sei. Mas a maioria de nós começamos depois do Royce. Então, ali nós terminamos a nossa narrativa. Então, perguntas aí, pode ficar à vontade. Maravilhosa a exposição, obrigado. Acho que estamos abrindo com chave de ouro a nossa ação e estou vendo as mãozinhas levantando aqui, a gente já vai abrir, né, as perguntas de vocês. Professor Robert, eu te peço a gentileza depois de me passar o link para a compra do livro. Te digo isso porque muitos alunos já estavam perguntando, inclusive, sobre isso, né? Foi muito bacana quando tu decidiu publicar ele em português e publicar ele no Brasil, que em termos financeiros foi bastante interessante para quem vai comprar, né? O livro estava num bom preço nos Estados Unidos, mas o frete judiava, né, e o dólar judiava um pouco também, então se tornou muito mais acessível. Eu acho que é um livro obrigatório na biblioteca de qualquer amante das lutas, né? Quem é, como todos aqui, professores de jiu-jitsu, né, tem que ser de cabeceira, como tem que ser os livros do Roberto Pedreira, por indicação do Robert, né, nas palestras dele, eu acabei adquirindo os livros. É diferente do livro do Robert, que tu senta e não consegue largar, né? Os livros do Roberto Pedreira são preciosíssimos em termos de informação, mas são livros pesadíssimos de ler, né? Quase um elencar de informações quase incessante, é quase uma enciclopédia o livro dele, né? Falta uma narrativa mais interessante para conduzir. Então, peguem esses para ler. Eu sugiro que vocês o façam depois do livro do Robert, né, porque já dá uma contextualizada geral. Bom, o Robert falou que talvez todos aqui tenham começado a fazer jiu-jitsu depois do Royce, né?
acho que o mestre Flávio Bering começou um pouquinho antes. Eu não sabia que o professor Flávio Bering estava no grupo. Então, professor, prazer aí, tá? Você está no livro. Você recebeu cópia, inclusive. Tem que falar, tá aí, professor. Foi acho que uma semana ou duas antes do Royce Robert. Mas vamos dar uma cópia de presente, tá? Ele foi, pô, mestrão aí, tá? Muito obrigado. Empatia total, aí uma honra tê-lo no grupo. Eu não sabia, eu vi ele assim na lista de professores, mas não imaginava que a gente fosse estar aqui agora. Obrigado pela presença, de coração. Eu fiz questão de estar presente, inclusive para ver essa narrativa que você fez e para ouvir, naturalmente. Porque como você fez uma entrevista longa comigo para aquele documentário que breve vai estar no ar, né? Então, exatamente coisas que me foram questionadas e coisas que eu disse no momento foram exatamente dentro dessa linha que você adotou. Quer dizer, eu sempre disse que Hélio e Carlos foram gênios, quer dizer, independente de eles terem sido alunos de quem foram, porque conseguiram construir esse império que hoje tem aí. Mas parabéns, excelente, eu acho que é importante isso. E a minha participação aqui é como ouvinte, eu quero aprender. Ok. Que honra, porque eu me sinto até constrangido de estar ensinando história viva aqui. Eu vou ensinar o quê, né? Mas só para adicionar o que ele fala, às vezes eu não falo, essa pessoa tem essa visão binária do mundo, né? Ou ele é pró-Grace ou ele é anti-Grace, né? Eu sempre rejeitei esse tipo de interpretação, porque eu acho que você não consegue construir nada com equipes, né? Meu time contra o teu, é igual política, né? Ficam discutindo e ninguém resolve nada. Eu acho que o mais interessante é ver os fatos como eles são. E eu acho que o Carlos e o Hélio, na verdade, eles são mais importantes para a história de muito mais importantes. Enfim. Robert, acho que o probleminha tem alguém que está com o microfone aberto aí. Fala, aí, Robert. Vamos lá. Então, só para acrescentar o que o professor disse, que o mestre disse, o Carlos e o Hélio são mais importantes do que eles se deram crédito. Porque existe aquela história, eles criaram algo novo. Eu acho que a criação é prática do esforço, da prática em si. Mas o que eles fizeram é algo muito mais importante, que é um movimento de resistência do rolo compressor que é o judô, na década de 40, 50, 60, 70. O que eles fizeram, para pensar um pouquinho, eles estão praticando uma arte, uma variação do judô, no momento onde não existe ninguém prestando atenção. Existem pouquíssimas pessoas, comparado com o judô, tá? Comparado com o judô. Mas eles ficam ali porque eles acreditam que aquilo que eles praticavam era uma versão mais marcial e mais voltada para a realidade da luta, que realmente era, na minha opinião, pelo menos. Eu acredito que o jiu-jitsu brasileiro é mais voltado para a realidade da luta do que o judô, tá? E eles ficam com essa narrativa, qualquer outra pessoa teria desistido, teria sido reincorporado ao judô, porque a nível financeiro faria sentido você fazer parte do judô, né, porque é muito mais popular na década de 40, 50, 60, mas eles se mantêm fiéis à narrativa deles ali, porque eles acreditam que aquilo ali é algo muito mais voltado para a realidade do combate. Eles brigam pelo aspecto marcial, que é algo que o judô, com todo respeito, foi ignorando ao longo do tempo. Então, eu acho assim, não é que eles não... eles são mais importantes do que eles se dão crédito. Existe só essa questão, assim, né, das pessoas verem, né, o Robert é anti-Grace, né, porque eu questiono alguns aspectos dessa história, o que eu acho injusto, na verdade, né, a história é o que ela é, independente de partidarismo. Mas, assim, as pessoas estão livres para discordar também, tá? Robert, deixa eu abrir aqui a nossa série de perguntas. Bom, tu disseste que tu enxerga o jiu-jitsu como ele sendo, obviamente, a raiz histórica do judô é indiscutível, mas que ele deveria ter se chamado judô brasileiro e não jiu-jitsu brasileiro, ou judô Grace e não jiu-jitsu Grace. Lá no início, né? Tu ainda vê isso assim? Tu ainda vê o jiu-jitsu nesse momento como uma derivação do judô? Ou tu entende que, pela sua filosofia, como tu mencionaste, né? Tu não enxerga o Hélio e o Carlos inseridos dentro da hierarquia da Kodokan? Tu acha que pela filosofia que essas pessoas trouxeram para dentro do jiu-jitsu
e pela evolução técnica condicionada pelas regras diferentes, né, que foram adotadas, se pode falar ainda em um derivativo do judô ou o jiu-jitsu já ocupa o seu espaço técnico e filosófico próprio? Isso, eu acho que a nível cultural existe uma diferença enorme, né? O jiu-jitsu brasileiro, uma influência enorme da cultura carioca. Eu acredito, inclusive, né, eu menciono isso no livro, eu acho que um dos principais motivos que levaram o jiu-jitsu a ser um fenômeno global ao redor do mundo é justamente esses aspectos da cultura brasileira, né? Não, assim, essa coisa do abraço, né? A coisa um pouco mais informal, não é tão tradicional como o judô. Eu sabe quando eu vi isso? Quando eu estava no Japão, na academia do Yuki Nakai. Foi ali que eu vi que o jiu-jitsu brasileiro talvez seja o maior, assim, a maior exportação cultural do brasileiro hoje no mundo, né? Muito mais que a bossa nova, muito mais que qualquer outra coisa, foi o jiu-jitsu brasileiro. Porque no Japão eu vi o que na casa, sabe o que eu vi? Na escola de judô, eles era outra etiqueta, né? Era muito formal, eles não te tocavam, eles cumprimentavam, eles chegavam assim, né? Respeito no tatame, chegavam muito cedo, mais de 30 minutos antes da aula. Na academia de Nakai, as pessoas se abraçavam, elas sentavam na beira do tatame com calma, enfaixando o dedo, assim, brincando uma com a outra, dando risada, tirando sarro um do outro. Era uma coisa muito mais descontraída. No Japão, isso, tá? Mesmo no Tóquio, na mesma cidade. Mas você vê, assim, que o Brasil viajou o mundo ali com o jiu-jitsu como veículo. Eu vi isso na Chechênia, eu vi isso na Austrália, eu vejo nos Estados Unidos, assim, essa coisa descontraída de abraçar, esse carinho, esse calor humano, que é uma coisa muito brasileira que eu não vejo, assim, nos Estados Unidos não tem isso. Uma coisa brasileira, assim. Então, o jiu-jitsu a nível cultural, ele é muito diferente do judô, eu acredito. Eu acho que a nível técnico, é óbvio que, né, que existe uma separação, né, aí podemos argumentar, assim, é outra prática, já não é mais judô. Eu acho que o que define uma prática são as regras. Né, porque a regra, ela coloca, o que é uma regra? A regra é a fronteira, né, você coloca uma fronteira do que você pode e não pode fazer. A partir do momento que você modifica essa fronteira, né, você modifica de qualquer maneira, você modifica as estratégias e a hierarquia das posições que você vai praticar. Então, por exemplo, conforme a Kodokan vai eliminando golpes de solo, faz sentido tático um competidor praticar incessantemente técnicas de solo? Não. Faz sentido técnico, prático, né, efetivo de se praticarem técnicas que vão ser vantajosas em competição. O mesmo ocorre com o jiu-jitsu brasileiro. A nível tático, não faz sentido passar mais tempo em pé do que treinando o chão. Então, para mim, é a regra que determina como a arte vai ser praticada. E quando eles formam a regra, né, em 54, e depois eles fundam a Federação de Guanabara em 67, ali eles já tem uma arte marcial nova, completamente diferente. Para mim, assim, o momento final de assim, completo divórcio, que vai realmente assim, colocar o jiu-jitsu numa rota completamente distinta do judô, ali de 93, 94 em diante, já não tem mais nada com o judô. Mas assim, ali em 67, você já vê que eles estão praticando, até antes, na verdade, né? Eles já estão praticando de maneira diferente. A Yasuichi Ono Coelho é um exemplo clássico. Dali em diante, eles já não querem mais praticar o judô, se eles não praticam como os judocas mais, entendeu? A regra da de 54 é muito parecida, inclusive, com a regra da confederação. Era 1 ponto por posição no chão, 1 ponto de queda, eles não dão ippon, eles dão 1 ponto de queda, né? E, se eu não me engano, eram 2 de montada, agora de memória eu não vou lembrar, talvez o professor mestre Flávio Berg lembre, mas eram 2 de montada, 2 de costas, mas raspagem, passagem, queda, era 1 ponto. Então, você já vê assim, a mentalidade deles muito mais voltada para o que hoje é a regra da confederação e muito mais distinta da do judô. Minha interpretação, uma arte marcial completamente nova. É como kickbox e boxe. Existem semelhanças entre o boxe e o kickbox, mas não dá para falar que são a mesma arte marcial, né? Ou a greco-romana e o freestyle, o wrestling, né? A greco-romana e o wrestling são parecidos, mas não são a mesma arte marcial. Então, o mesmo ocorre aqui. Muito obrigado. Deixa eu passar a palavra para o professor Marcelo Neri, que está com a mão levantada aqui. Professor Marcelo, fica à vontade. Prazer. É um prazer estar aqui com vocês aqui, né? Professor Flávio, sou seu fã. Né? Robert, obrigado aí pela... É impressionante, é agradável escutar a sua colocação. Eu também sou do judô e do jiu-jitsu, né? Em 93, lá quando
quando o Roy estava ganhando, foi o ano que eu passei para a faixa preta de judô. E até então, eu nunca tinha visto falar, viu, professor Flávio, aqui em São Paulo, de jiu-jitsu. Eu não conhecia. E quando eu vi ele aplicando o armlock, eu falava, pô, isso é jiu-jitsu, né? Quando eu vi ele fazer o mata-leão, eu falava, poxa, isso aí é Hadakajime. Eu falei, caramba, isso aí eu faço, eu acho que eu faço isso aí, né? E as coisas foram explodindo, só que a minha vida foi voltada a isso. Lá na frente, depois junto, eu sou atleta, né? Aluno do Barbosinha, né? E o Barbosa, eu em 86, ia lá treinar com o Barbosa em Bastos. Ele é mais velho do que eu era criança, ele já era um pouco mais velho. E ele já vinha um chão, a gente chama Neuazá, muito forte, né? Tem um livro, viu, professor Robert, do Kodokan, escrito pelo próprio professor Jigoro Kano, e ele coloca lá, não sei se na tua pesquisa tinha isso a respeito, mas ele colocava assim que, para ele, para o Jigoro Kano, 80% da luta para os iniciantes, 80% do treinamento tinha que ser em pé, né? Porque ele colocava que cada técnica em pé do judô tinha muitas variáveis. E para ele, quando ia fazer uma mobilização, uma chave de braço, um estrangulamento, as variáveis eram menores. Então ele mesmo descreve no livro, que para ele, 80% do tempo do treinamento tinha que ser em pé, né? Dentre essas coisas, aqui em São Paulo, eu sou aluno do professor Sadal, né? E o professor Sadal conta pra gente aqui, é esse livro aí, professor Sensei Marcelo, esse livro mesmo. Dentre essas coisas, a gente tem uma vertente aqui, eu vim dessa linha, que eu vim da família, meu sensei treinou com a família Ogawa. E essa família Ogawa que foi carro-chefe do judô aqui no estado de São Paulo, né? Eles não, o Sensei Sadal coloca pra gente aqui, eles não tiveram nenhuma ligação com o Kodokan, para você ter uma ideia. Eles vinham de uma família antiga de praticantes de jiu-jitsu japonês. Então, quando eu fui praticar o jiu-jitsu brasileiro, com certeza as regras que diferenciam a luta, porque as técnicas propriamente ditas, para mim, eram muito próximas ao que eu vinha praticando com esse judô que não veio nem do Kodokan. O meu judô assim de iniciante não veio de um Kodokan, veio dessa família Ogawa que não teve nenhum contato japonês com o Jigoro Kano. No entanto, e só para finalizar, o professor Ogawa, antes de vir para o Brasil, Robert, ele fez uma apresentação para o imperador no mesmo dia que o professor Jigoro Kano estava fazendo uma apresentação com o pessoal do Kodokan, separados, de escolas separadas que não tinham contato. Então a arte, ela tem assim, eu respeito a família Gracie demais, porque eles com certeza, separados dos japoneses, paralelo, eles fizeram crescer o nome do Brasil e essa luta de chão perfeita e com tanto detalhe e riqueza, né? Mas com tudo isso aí, a gente, sim, acho que no meu entendimento é o mesmo que o seu, né? Que tem uma história, existe uma raiz, né? Então a raiz, nem o Jigoro Kano inventou o judô. Essa raiz vem lá do jiu-jitsu antigo, que ninguém sabe quem inventou. Mas vem tudo meio que do mesmo caminho, né, professor? Obrigado, viu? É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Eu acho que foi o mestre Roberto Leitão que né, na entrevista dele fala: ninguém inventa nada. A verdade é que uma arte marcial está sempre emprestando uma da outra. O que é óbvio. Aqui eu não conhecia nada de wrestling, quando eu mudei para os Estados Unidos. Eu incorporei tanto wrestling no meu jiu-jitsu que hoje eu uso o wrestling até na minha guarda, acredite se quiser. Eu faço raspagem na minha guarda com movimentos que eu emprestei do wrestling. Então eu ensino como eu ensino jiu-jitsu. Então, assim, eu acho que isso essa coisa de invenção é um pouco arbitrária, né? É problema de linguagem, é problema da língua. As pessoas usam invenção como palavra para determinar. E eu acho que é um pouco injusto, porque realmente, até o Jigoro Kano, ele empresta muito do sumô, inclusive. Sabe quando eu fui me ver isso? Eu já tinha ouvido isso, eu não acreditava, né? Foi um dia que eu parei para assistir uma luta de sumô, que eu comecei a ver golpes de judô, que eu achava que era do judô, na verdade são do sumô. O Haraigoshi é um golpe do judô, do sumô, não é do judô. Ele é muito mais antigo que o judô. Por exemplo, existem outros, se eu não me engano, de Ashibarai também, vem do sumô.
é muito mais antigo, né? Então existe uma série de golpes que hoje são clássicos, do judô clássico, né? Que na verdade vem do sumô, isso é uma base. Então essa incorporação ela é natural, né? Mas assim, para distinguir, nós chamamos de sumô, judô e jiu-jitsu. É importante fazer a distinção, mas também é importante reconhecer que, assim, eu acho que usar a palavra criação ou invenção, né, mesmo se tratando de Jigoro Kano, ou Carlos, ou Hélio, ou qualquer outra pessoa, é um pouco arbitrário, né? Eu acho que nós estamos sempre emprestando e modificando, e é assim que tem que ser. Eu acho que a evolução é isso mesmo. Perfeito, professor. Professor Marcelo Martins está com a mão levantada, fica à vontade. Professor Robert, parabéns pela palestra aí. Obrigado. Muito produtiva, né? Informações muito importantes, coisas que a gente não... E com certeza vou comprar o seu livro, estou bem curioso para ler. Professor, sou faixa preta de judô e de jiu-jitsu daqui de Porto Alegre, né? Eu fui graduado em 91 pelo já falecido sensei Oswaldo Monteiro dos Santos, 9º grau, e o meu mestre do jiu-jitsu é o mestre Amaury Santos, que foi graduado faixa preta por Oswaldo Fada, no Rio de Janeiro. E aí, por curiosidade, até o senhor por ter estudado a história aí, e a gente sabe que a gente não tem dados que concluam, né, que o Carlos Gracie foi aluno do Maeda, né? E nesse seu estudo, o senhor chegou a achar alguma conclusão de que o França Filho foi realmente aluno? Então, olha, muito boa pergunta, eu agradeço, porque essa questão é bem interessante, né? Existe muita especulação sobre quem ensinou Luiz França, né? O Luiz França fala com a Maeda, né? Existe especulação de que Jean Moria tenha sido professor dele em algum momento. Existe uma probabilidade muito grande que ele tenha sido aluno do Takeo Yano, né? Porque o Takeo Yano era professor da Marinha na mesma época que o França era membro da Marinha. Então, o Takeo Yano, na verdade, é o candidato mais forte. Mas a evidência, mais uma vez, história não é escrita com especulação. Por melhor que seja a especulação, nós não podemos falar que o Takeo Yano foi professor do Luiz França, né? Mesmo que seja muito provável, nós não podemos falar que foi, né? Porque nós estamos falando de ciência aqui, nós estamos falando de especulação. A evidência que nós possuímos, que é concreta, diz que o Luiz França foi aluno da Academia Gracie, do Hélio Gracie especificamente. Essa é a evidência que nós temos em escrito, tá? Jornais da época. Agora, existem alguns historiadores que falam, não, o jornalista errou porque ele estava sendo influenciado pela família Gracie. Pode ser, mas eu acho que o jornalista é uma fonte muito mais imparcial do que o Luiz França. Não é desrespeito ao Luiz França, mas as pessoas naquela época exageram, porque naquela época, você ser aluno de um japonês importante, né, famoso, era muito importante para a tua credibilidade. Então todo mundo fez isso. Então não estou dizendo que o cara estava mentindo, mas assim, tem que tomar um pouco de cuidado, porque eles exageravam muito nessa época por motivo de credibilidade. Se você imagina que um americano, até pouco tempo atrás, tinha uma dificuldade enorme de ensinar jiu-jitsu brasileiro aqui nos Estados Unidos. Sabe por quê? O cara não fala português, o cara não é brasileiro. Tem muito americano que ressente o brasileiro aqui. Sabe por quê? Porque tem cara que veio do Brasil que não tinha credencial nenhuma, que veio faixa azul, colocou a roxa no avião, aterrissou de marrom e colocou a preta para dar aula. Aí tinha um americano que era cara que passou a vida no tatame e não tinha sotaque. O aluno quer treinar com quem? Com o americano ou com o brasileiro? Não, com o brasileiro, é claro. Você vai fazer Muay Thai com quem? Com o professor da Tailândia, não com o professor do interior de São Paulo. Então assim, a tática do cara, a técnica do cara era indiferente. O fato do cara ter um sotaque de brasileiro dava credibilidade para ele. Agora, você imagina na década de 30, 40, 50, você ser brasileiro falando que eu dou aula de jiu-jitsu. Era mais difícil de vender, ou de judô, era mais difícil de se vender. Se você é japonês, obviamente você é mais crível como mestre. Então existia essa preocupação de se associar com japoneses, tá? Você vê isso com todos os personagens dessa história, essa preocupação. No caso do Luiz França, inclusive o pessoal do FADA ficou chateado comigo, né? Porque, assim, quando eles ouviram o nosso projeto, eles acharam que o projeto seria finalmente nós vamos provar que a linhagem FADA é uma linhagem não Gracie. E tudo que nós encontramos até hoje apontam para uma conexão com a Academia Gracie. Então, assim, inclusive eu escrevi um artigo a respeito disso, está no livro, mas está na internet também, quem quiser eu posso mandar o link depois. Então, assim, amanhã pode aparecer algo que mude essa história, né, confirmando que o Luiz França foi também aluno do Takeo Yano, mas nessa hipótese aí, o Luiz França é tão aluno do Takeo Yano quanto da Academia Gracie.
se nós encontrarmos algo que confirme esse aprendizado na Marinha. Mas o que nós sabemos de maneira concreta é que o França foi, sim, aluno da Academia Gracie, nem que tenha sido por um período curto, tá? Mas sem sombra de dúvidas ele foi. Professor Robert, só para finalizar o meu raciocínio, e aonde que entraria o Oswaldo Fada na história? O Oswaldo Fada é aluno do Luiz França. E então, assim, eles fazem essa conexão entre Maeda, França, Fada, né? Aí seria uma linhagem não Gracie. E, na verdade, assim, do que nós chamamos de jiu-jitsu brasileiro hoje, não existe linhagem não Gracie. Existe o pessoal do Francisco Sá, no Nordeste brasileiro, né? Os alunos do mestre Sá, eles sim, assim, eles são taquiuianos, mas também foram graduados pelo Jorge Gracie. Então, eles também têm ali o gene Gracie, né? Não tem como. Mas eles seriam, assim, candidatos mais fortes aí a falar, nós não somos Gracie, seria o pessoal do Francisco Sá, mas o que eles praticam não é bem o jiu-jitsu brasileiro, é mais defesa pessoal mesmo, entendeu? Seria mais o Goshinjutsu. Aí, ó. Professor, eu sou da linhagem Fada, né? A gente tem alguns livros, né? E é o que fala ali, né? Seria Conde Coma, França Filho, Oswaldo Fada, Hélio Fada, no meu caso, né? O sensei é Mauri Santos, até chegar em mim, né? Então é o que a família Fada vende, né? Nos livros deles, né? Por isso que eu vou fazer uma pergunta, porque como é um grande estudioso do assunto, né? É uma oportunidade de saber um pouco mais da história do nosso jiu-jitsu, por uma outra visão. Sabe que essa questão do Fada, para mim também, o pessoal ficou bem chateado comigo, né? Porque o Fada é uma linhagem Gracie também, então eles não gostaram muito de ouvir. Mas, assim, eu falo isso no livro. O que é importante não é quem treinou o Oswaldo Fada ou o Luiz França. O que é importante, como o mestre Flávio disse, não é se o Carlos foi ou não foi um do mais, isso não é importante. É o que o Carlos fez que importa. É o que o Luiz França fez que importa. É o que o Oswaldo Fada fez que importa. Para mim, o Oswaldo Fada é uma figura fascinante pelo seguinte: ele é fascinante porque ele abre as portas do jiu-jitsu para um público, uma época que ninguém estava nem pensando em fazer projeto social, né? O mestre João Rezende, ele conta a história chorando, né? Ele conta chorando essa história de como o Oswaldo Fada e a dona Zélia, a esposa dele, eles confeccionavam um kimono, um saco de farinha. Eles pegavam um saco de farinha, faziam um kimono para dar para a criançada de Bento Ribeiro. Ou quem que faz isso? Numa época, hoje é moda fazer projeto, entendeu? Todo mundo faz. Agora, nessa época, fazia. Então, assim, eu acho fascinante. Isso para mim é importante. Agora, tu imagina a benesse social que isso que é algo que você não quantifica, né? Você quantifica título de jiu-jitsu, você quantifica dinheiro, você quantifica faixa, mas você não quantifica os benefícios sociais que você traz para a sociedade com as aulas que você oferece para crianças que não têm o privilégio, né, de poder pagar por uma aula de jiu-jitsu. E o Oswaldo Fada ele começa uma tradição de onde hoje grandes campeões da arte saem de projetos sociais. Diversos campeões hoje, né, saem de projetos sociais. E quem dá um pontapé inicial nisso é o Oswaldo Fada. Para mim, isso é infinitamente mais importante da questão do Luiz França ter ou não sido aluno do Maeda. Para mim, uma curiosidade histórica, não é central e, mais importante, não muda o legado da família Fada, do Oswaldo Fada em particular, assim, dentro da história do jiu-jitsu. Não altera em nada. Eu acho que tem que ser lembrado, assim, o coração que ele tinha, é isso que tem que ser lembrado. Robert, aí tu já responde a pergunta do professor Trajano aqui no chat, que ele pergunta, e os Fada, não é considerado uma grande influência e transformação no jiu-jitsu brasileiro? Então está respondido, né? Com essa colocação aí com relação à influência, né? Sem dúvidas. E, assim, não dá para comparar o impacto, né, da linhagem Fada com a linhagem Gracie. Obviamente, até porque a linhagem Fada ela é Gracie também. Então, mas, assim, a importância do Fada, para mim, ela é muito mais relevante que essa da linhagem, né? A minha linhagem é arbitrária, né? Todo mundo aprende com todo mundo, né? Essa coisa de linhagem é bem subjetiva, na verdade. Perfeito. Só para finalizar o meu raciocínio, isso é louvável, né, que o Robert falou, né, enquanto os Gracie foram para dar aula, digamos assim, para a alta sociedade, a linhagem Fada lá em Bento Ribeiro foi dar aula para deficiente físico e síndrome de Down. Então, uma parte bem legal da história de ser contada, né?
E o professor Robert citou o grande mestre Rezende, né? Até comunicar para vocês que ele acabou de sair do hospital, operou vesícula, né? Acabou de sair do hospital e está chegando em casa, chegou em casa. Grande mestre Rezende. Robert, pelos esclarecimentos, e foi um prazer. Com certeza vou comprar o teu livro. Obrigado. Obrigado, Marcelo. O professor Cristiano Carvalho Ferreira está com a mão levantada ali, já deve estar com câimbra na mão, né, professor Cristiano? Bom, boa noite a todos e a todas. Obrigado, uma honra e um prazer estar aqui. Bom, queria deixar claro aí que a questão do dinheiro de volta, para mim, eu estou com a sensação de que já valeu a pena hoje. Que bom! Porque o professor Robert aí, ele levantou algumas questões que eu, por ter começado jiu-jitsu em 84, em Teresópolis, sou natural de Teresópolis, eu pude acompanhar, né, e participar e também ver alguns acontecimentos antes ainda daquela chegada do Royce no UFC, levando o jiu-jitsu para fora, né, exportando. E eu pude ver ali o circuito Rio-Minas, né, o desafio Rio-Minas, que durante um período a gente pôde participar e acompanhar. E depois eu pude ver também um pouco o desenvolvimento com os circuitos paulistas, eu pude participar mais, estar mais atento e mais atuar mais no Jiu-Jitsu de São Paulo. Então, professor Robert, tudo que você falou aí, né, cara, conflita e confronta com muitas coisas que eu ouvi falar ao longo desses anos, desde que eu comecei, desde criança. E isso é muito bom, porque, como você falou, tem alguns fatos históricos que são inegáveis, independente dos interesses ou das percepções de cada um. Professor Robert, naquela época, é inegável que o Rio, né, o que o estado do Rio, ou o Rio, a importância que teve a família Gracie nesse impacto, né, não só no Brasil, mas no mundo. Mas naquela época parecia ter uma barreira, assim, em algumas questões geopolíticas também, né? Apesar da relevância do Rio e do estado do Rio, sendo eu do estado do Rio, parecia que o início do jiu-jitsu, em alguns aspectos, ou para muita gente, como se tivesse sido do Pará para o Rio, ou da família Gracie, a história, né, do Pará para o Rio. Assim, o desenvolvimento do jiu-jitsu em São Paulo, em Minas, na década de 80, 90, você que é história, né, expert nessa parte da história. Cara, hoje essa barreira é menor. Por exemplo, hoje você acha que o público, a comunidade de praticantes, professores profissionais, a gente consegue ver uma barreira, assim, a gente consegue ver de forma mais ampla? Desculpa aí, não sei se eu consegui botar bem a questão. Repete só um pedacinho, o que é mais amplo? Assim, hoje a gente é possível com a internet, com essas questões, a gente ter uma visão mais ampla da história do jiu-jitsu, inclusive como a gente está tendo aqui. Sabe qual que foi o catalisador dessa história toda? Um momento crucial nessa história foi a digitalização da Biblioteca Nacional Brasileira. Ela acontece em 2012. Você pode ver que essa história ela estava meio que assim, ninguém falava, né? 2012. Quando a Biblioteca Nacional digitaliza os arquivos, né? Assim, você volta à era de Dom Pedro, tá? Eles digitalizam tudo. Quem nunca conheceu a Biblioteca Nacional, vá lá. É fantástica, é muito fácil de pesquisar, demora, tá? Mas assim, a nível técnico é muito simples, uma criança na 6ª série consegue pesquisar, não é difícil. E você consegue puxar todos esses arquivos, esses jornais da época, um tesouro nacional, assim, fantástico. E continua sendo atualizado, isso que é importante lembrar. Eles, assim, continuam atualizando com mais jornais da época, tem muito jornal que não está na Biblioteca Nacional, né? Os do jornal O Globo, por exemplo, tem muita coisa rica lá. Nós não encontramos na Biblioteca Nacional, você tem que pagar o Globo para ter acesso, mas está digitalizado também, ou seja, existe assim uma biblioteca, assim, uma quantidade enorme de arquivos da época que enriqueceram essa história. É a partir dali que essa história meio que assim, ela ganha um pontapé, uma renascença, né, de pesquisa que eu falo, né, um momento de renascença mesmo, porque as pessoas não tinham para onde buscar. E com essa digitalização, com a tecnologia, isso realmente mudou tudo.
né, principalmente ali no mundo inglês, né, os livros do Roberto Pedreira, e no mundo tupiniquim, os livros do Marcial, que foram que meio que deram um pontapé nessa história aí, porque estava meio que parada. Antes da Biblioteca Nacional, você tem a dissertação do Tufi, ou a tese do Tufi, né? E você vê que a tese do Tufi ela é muito rica, mas você vê que ele busca só em arquivos físicos, porque não tinha nada digitalizado. O Tufi, ele termina a tese de doutorado dele em 2012, ele termina no ano que a Biblioteca Nacional digitaliza, ou seja, ele não tem acesso nenhum à biblioteca, ele nem sabe da biblioteca, até anos depois que ele vai saber dessa digitalização. A pesquisa que ele faz foi aqui, ó, na mão. Tu imagina, ele teve que viajar para os arquivos físicos e buscar, imagina jornal com 80, 90 anos de idade, é um trabalho enorme. Então a pesquisa dele não é tão rica a nível de fontes como, por exemplo, a do Roberto Pedreira, mas ela é muito mais difícil, porque ela foi feita em arquivos físicos, entendeu? Uma época que, assim, realmente as pessoas não faziam perguntas, mas se você for ver, apesar do Tufi ter menos acesso, né, a essas informações, você já vê que ali ele já está indicando o que hoje nós sabemos a respeito dessa história. O Jacinto Ferro já se faz presente como figura central, né? Ele bem provavelmente foi professor do Carlos também. A figura do Donato já é bem presente ali. Você já vê assim, o Geomori já é bem central para a história. Existe uma série de personagens que nós não ouvimos falar, nunca ouvimos falar, que já se fazem presentes na tese do Tufi de 2012. Mas é depois da digitalização que essa história realmente tem ela tem um fundo mais acadêmico. Agora nós podemos afirmar de maneira categórica e não só depender da tradição oral, que é importante também, tá, pessoal? A tradição oral tem o seu lugar na história, só que tem que tomar cuidado com a tradição oral, porque o jornal, pelo menos, não muda, né? Agora, a tradição oral, o tempo passa, as pessoas vão mudando, isso é normal. Eu, você, qualquer outra pessoa, todos nós fazemos isso. Então tem que tomar um pouco de cuidado aí, que a natureza humana é falha. Professor, bom, eu acho que eu tive dificuldade a formular até um pouco a questão, porque foi uma revolução, né? Desde que você começou a falar aí com tudo que eu já tinha ouvido falar, e realmente antes da internet, então a gente só escutava falar o que o pessoal realmente comentava, alguma coisa que saía numa televisão, né, numa emissora, na rádio, enfim. Quero agradecer mais uma vez ao professor, a todos, professor Luiz Pavani aí pela oportunidade. Fico grato aí. Só agradecer, só comentar algo rapidinho. Quando nós, assim, o que nós ouvimos até 2012, vamos dizer assim, tem que tomar cuidado, fazer, não, o Carlos mentiu, o Carlos foi desonesto. Não, tem que tomar muito cuidado com isso também. Vou te dizer pelo seguinte, se você pedisse para mim contar a minha história, eu ia contar qual história? A minha, a partir da sua perspectiva. A minha perspectiva. Eu não vou contar a partir da tua perspectiva, a tua perspectiva é a tua. Eu não tenho como contar, eu não sou obrigado a saber a história de todo mundo nesse grupo. Eu tenho que conhecer a minha própria história. Então, se alguém me perguntar como é que foi a história a minha história no jiu-jitsu, eu vou contar o que eu sei a partir da minha perspectiva, entendeu? Poderia se argumentar que o Carlos teria feito o Jacinto Ferro um favor inserido na história, o Geomori. Mas, ao mesmo tempo, ele vira esses caras como rivais. Então, de repente, por motivos políticos, ele não se sentia na obrigação. Poderia ter mencionado, sim, mas é um crime, né? Se vocês dão uma pergunta para mim sobre o cenário do jiu-jitsu aqui em Las Vegas, você acha que eu vou falar da minha academia rival? Para pensar um pouquinho. Você acha que eu vou falar dos meus rivais? De quem que eu vou falar? Vou falar da minha academia. Eu vou falar dos meus rivais? Eu sou bobo. Então, assim, é fácil, né, você olhar para trás e falar, aquele cara, ele empurrou por baixo do pano, né? Sim, ele poderia ter mencionado, mas assim, será que é um crime tão assim alienígena, algo que nós não faríamos nós mesmos? Né? Se alguém te perguntar da tua academia, tu vai falar da academia do rival? Vai mesmo? Então, professor. Hoje, pois não, Cristiano, por favor. Não, então assim, agradeço até o professor Robert mais uma vez por reforçar esse cuidado que todos nós devemos ter, né, e a responsabilidade também como professores, mas
A gente deveria, então, professor Robert, deixar de focar ou cobrar ou esperar das personalidades que fazem parte da história e focar mais nos fatos históricos, no caso, né? Seria mais produtivo, né? Mais producente, vamos dizer. Sim, eu acho que... Mas é difícil, tá? Eu acho que é fácil eu falar que, não, eu sou cético, eu nunca sou tendencioso, eu sempre tenho uma visão imparcial do mundo. Eu poderia falar isso, mas seria uma mentira. Eu sou ser humano, eu sou falho, não tem como. Eu acho que existe, assim, a necessidade de se fazer um esforço consciente, tá? E o esforço, ele é consciente, de evitar o partidarismo, porque eu acho que a verdade, ela é o que ela é, né? A verdade, assim, em termos ela é subjetiva, muitas vezes, não é sempre tão simples, tá? Mas, assim, eu acho que é difícil você se divorciar das paixões, né? Porque hoje, por exemplo, eu tenho fama de anti-brasileiro e pró-brasileiro aqui nos Estados Unidos, tá? Eu tenho fama de ser anti-americano e pró-americano. Eu tenho fama de ser pró-Gracie entre os fada e ser anti-Gracie entre algumas... Então, apanha dos dois lados. Apanha dos dois lados. O cara mais odiado do mundo. Legal que o professor Robert só fez amigos com esse livro, né? Não, eu acho assim, foi muito mais positivo que negativo, tá? Eu esperava assim, um pouco de negatividade, assim, porque eu sabia que as pessoas iam atacar o mensageiro, né? Eu tinha noção disso. Mas assim, tem gente assim que não consegue separar. Eles ficam, não, mas então, claro, obviamente o Robert, por ser americano, faz parte do movimento American Jiu-Jitsu. Ele está tentando acabar com o legado do Jiu-Jitsu no Brasil, né? E o americano, aqui nos Estados Unidos, ele está convencido de que eu odeio o que aconteceu com o Jiu-Jitsu, que eu sou favorável ao Brasil, né? Assim, a mesma crítica dos dois lados eu recebo. Então, e é isso porque eu, na verdade, eu fiz um esforço de me divorciar de tudo isso. Eu não queria ser partidário. Eu acho que tem que ter o papel de brasileiro, esquecer que é americano, esquece que é do jiu-jitsu, esquece que é do judô. Quais são os fatos? Esquece ideologia, esquece tudo isso. Quais são os fatos, como eles são? Vamos analisá-los como eles são. E eu acho que é esse que é o papel do historiador. E não é fácil, tá? Mas eu acho que o caminho é esse. Perfeito, professor. Bom, o professor Rafael Ribeiro está com a mão levantada ali. Fica à vontade, professor. Pronto. Primeiramente, boa noite aí, professor Robert. É mais um prazer estar dividindo aqui com você. Obrigado. Eu primeiro queria salientar o quanto é importante a produção histórica do conhecimento, né? Então, parabenizar você por essa iniciativa. E aqui eu vou contar uma história pessoal para definir o raciocínio, né? Em 2008, eu comecei a pesquisar sobre a história do jiu-jitsu para fazer a monografia da Faculdade de Educação Física. E, naquela época, a fonte de informação era o site da CBJJ, ou seja, a história contada pela família Gracie. E como o Cristiano falou aí muito bem e que você posicionou muito bem, a história é contada de uma maneira parcial e ninguém vai contar, obviamente, do próximo. Aí eu me lembro que em 2013, o Marcial Serrano, ele publica aquele livro que é A História Proibida do Jiu-Jitsu. E aí parece que liga um alerta, né? E aí eu falei, pô, mas como assim? Essa história com essa? E aí você começa aquela coisa de, será que os Gracie realmente estão contando as histórias dele? Ou que realmente eles estão acobertando algum tipo de acontecimento histórico realmente real? Aí vem essa informação que você acabou de colocar aí sobre a digitalização da biblioteca no ano de 2012. E quando começa a pandemia, eu comecei a consumir muito conteúdo específico da área, da forma que hoje a gente tem várias plataformas digitais, podcasts, o canal ali do Marcelo Alonso, que eu acredito ser muito bom ali como fonte de pesquisa. E aí, duas entrevistas me chamam muito a atenção no canal PVT do Marcelo Alonso. A primeira entrevista que eu assisti foi da Reila Gracie, onde ela conta ali uma parte da história do Carlos, e aí a gente vê que tem uma coisa de um conto de história por parte da família Gracie, que eu chamo de heliocentrismo, que é onde coloca Hélio Gracie como o centro de tudo. O livro da Reila vem e coloca o Carlos como o chefe da dinastia, o cara que foi responsável pela criação da dinastia Gracie.
E ali foi muito interessante. Eu tentei comprar o livro da Reila, é super difícil, não consegui. Aí, uma outra entrevista é a do Elton Silva. Eu consegui comprar os 3 livros dele com uma certa dificuldade, mas consegui. E a entrevista dele é fantástica, e aí abre esse espaço todo de que, pô, quem trouxe o jiu-jitsu para o Brasil não foi o Conde Coma, foi a Marinha, 20 anos antes. Então, várias coisas assim que... eu sou relativamente novo no jiu-jitsu, eu tenho 21 anos de prática, né? Então, eu acredito que a gente seja da mesma geração ali, praticamente. Eu tenho 41 anos. E é de um espanto, assim, porque a gente ouviu a vida inteira, uma coisa que, imagine o Cristiano, que pratica desde 84, ouviu a mesma história, que é esse heliocentrismo, né? E aí, quando vem uma pesquisa pautada em acontecimentos históricos e contada detalhada, como a do Elton, a sua, vem a desmistificar isso e causa, provavelmente, como você também falou, algumas polêmicas. E aí teve o vídeo lá do Fábio Gugel, eu assisti o vídeo do Gugel, assisti também a sua resposta, e eu acredito que aí vem essa coisa do partidarismo, as pessoas começam a tomar parte da história, né? Eu acredito nisso, não acredito naquilo, e esse processo de formação do conhecimento baseado em fatos históricos é uma coisa super importante e que tem que ser enaltecida, de como é difícil esse trabalho e como é relevante para a área, até porque a produção e a formalização do conhecimento vem de iniciativas como essa. Então, me causou muita estranheza eu ouvir aquelas coisas todas de que talvez o Conde Coma nem tenha tido contato com o Gracie. E aí e aí dá vontade de você ir procurar mais e esperar os próximos capítulos dessa história. Ao mesmo tempo que a gente vai lá no próprio canal do PVT, e aqui tem o mestre Flávio Peri, que também viveu a história, né? Então, são pessoas ainda que a gente pode ouvir deles essas histórias que eles foram vividas, porque essas histórias que a gente está falando são de pessoas que ainda não estão mais entre nós, né? E aí a gente realmente depende ou da palavra de que alguém falou, de um fato histórico que talvez... Eu me lembro que quando eu vi aquela entrevista da Reila Gracie, tem uma coisa no marketing digital que se chama copy, que é aquela frase de impacto ou uma palavra de impacto para você vender ou para você fazer uma propaganda de uma determinada ação de marketing. E tem um dos caras que é um dos principais caras de copy do Brasil, que ele é um faixa preta de jiu-jitsu de São Paulo, é o Beto Alterhofen. E eu mandei, na época que a Reila falou, que, por exemplo, o Carlos Gracie fazia isso na década de 40, né, com as manchetes. Então eu falei, eu mandei um print para o Beto, eu falei, Beto, o pai da copyright no Brasil. Então, é muito engraçado essa produção do conhecimento de uma modalidade nova para a gente, do ponto de vista de conhecimento e do ponto de vista esportivo, porque eu também passo por isso na área do treinamento de alta performance, né? A gente tem que criar algumas coisas, adaptar outras, porque ainda não tem um conhecimento científico direcionado para a produção e para a prática da modalidade. Então, é muito importante aqui, eu quis contar esse relato para finalizar o quanto é importante a gente ouvir essas coisas que você falou. Então, essas coisas todas que você vem falando aí, se fosse exatamente, 2 anos atrás, para mim ia ser tudo coisa estranha, nova, e tenha criado um impacto assim, como foi o impacto que foi criado em mim nas 2 entrevistas, da Reila Gracie e do Elton Silva. Então eu recomendo a todos que entrem lá no canal do Marcelo Alonso no YouTube e vejam essas entrevistas, porque elas entram bem nessa linha aí que o Robert falou e que o Cristiano também comentou, que é de você não confrontar, mas você realmente apresentar uma nova perspectiva, uma história contada por outra perspectiva. Perfeito. Posso fazer uma interferência, assim? Há uma coisa interessante aí dentro desses relatos que vocês têm feito, essas observações que têm sido levantadas. O fato é o seguinte, a história é contada naturalmente de boca em boca e ela vai passando por processo de distorção, o que é da natureza humana. Bom, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é o seguinte,
Quer dizer, eu quando falo e quando o Robert me fez a entrevista, eu procurei ser o mais fiel possível à minha vivência, aquilo que eu vivenciei, aquilo que eu presenciei, aquilo que eu estava dentro. As outras coisas foram coisas que eu ouvi. Então, possivelmente elas já viessem com distorções e eu causaria outras tantas distorções. Essa questão de partidarismo que foi levantado é um aspecto interessante, porque é da natureza humana. Nós somos torcedores de bandeiras. Então, em face a isso, é da natureza nossa a gente optar por um lado ou optar por outro. Quer dizer, para mim, quando eu fui praticar judô com o Jorge Mehdi, eu fui criticadíssimo. O pessoal do jiu-jitsu passou a me chamar de bailarino. Isso na década de 60. Sabe? Então, eu, como bailarino, num dado momento, eu comecei a provar que aquelas lições de balé que eu tinha recebido do Jorge Mehdi eram de uma eficácia incrível. E ninguém ficava em pé na minha frente. Então, sabe, quer dizer, então houve uma transformação. Mas durante muito tempo, quando eu coloquei os meus filhos, né, no judô com o Jorge Mehdi, também passou por um processo crítico. Depois todo mundo fez. Tá? Então, essa questão, você vê como elas vão passando, de ponto a ponto, elas vão passando por transformações. E há uma coisa curiosa, por exemplo, na França, quando eu comecei a trabalhar na França, isso no início dos anos 2000, o que ocorria era o seguinte: a Federação Francesa de Judô rotulava o que nós praticávamos de nevazar. Ponto. Eu disse, mas não é nevazar porque nós começamos a luta em pé. Hoje em dia a gente começa sentado, né, que é um negócio ridículo, mas enfim. Mas o fato é que eu não consigo conceber uma arte marcial que comece a lutar sentado. Mas, enfim, isso é face à deformação de regras, né? Mas que não vem ao caso, nós discutimos nesse momento. Mas o fato é que na França nós fomos rotulados, e eu discuti muito até com o presidente da Federação Francesa de Judô, bastante vezes, em que eles me rotulavam e eu disse, não, mas não é. E é tanto que na França, num dado momento, para abafar o crescimento extraordinário do jiu-jitsu, eles criaram, dentro da Federação Francesa, uma disciplina associada, chamada Neuazá, dito jiu-jitsu brasileiro. Olha que interessante. Esse rótulo pior do que esse, sabe? Quer dizer, não é porque não seja, mas é que você dizer dito jiu-jitsu brasileiro. Primeiro que a deformação do nome jiu-jitsu brasileiro foi criada face a uma briga familiar entre o Rorion e o Carley Gracie. Então, aí é uma outra história, tal, a gente vai longe conversando sobre isso, mas o fato é que o Robert com certeza teve acesso a essas informações, e é um negócio, é uma coisa interessante pra caramba. E isso é que levou o jiu-jitsu, que nada mais era do que o jiu-jitsu Gracie, porque todos que estavam lá nasceram na escola Gracie, todos que foram para lá ensinar nasceram na escola Gracie, de alguma maneira, direto ou indiretamente, mas nasceram. Então o que ocorreu é que não se podia usar o rótulo original, que seria Gracie, e passou a se chamar de jiu-jitsu brasileiro. Face a isso, hoje existe o American Jiu-Jitsu, que é consequência desses rótulos que estão sendo criados. Se houvesse o rótulo original, não haveria o que criar um outro jiu-jitsu fora. Apesar de que não está sendo criado nada, apenas um novo rótulo, que é para dar ênfase quer dizer, sabe, a modalidade vista por um prisma diferenciado. Mas, enfim, então eu acho que essa questão da distorção, ela é muito séria e faz com que nós tenhamos uma necessidade constante de enfatizar o nosso aspecto agora me perdi a palavra, mas de torcida, de torcedores, sabe? Quer dizer, no final nós vivemos, não, eu sou Gracie, você é fada, não? Quando eu era menino e comecei a treinar na Academia Gracie, quando eu tinha 10 anos de idade, nem na academia existia, era na casa do Hélio, o que ocorreu é que logo em seguida eu tomei conhecimento da existência de uma outra escola, que era a Escola Fada. Tá? E, olha, eu vou dizer um negócio para vocês que é curioso e que muita gente às vezes
perde um pouco dessa noção. Toda vez que era falado o nome do Fado, falava-se com respeito. Sabe, nunca foi uma coisa assim, sabe, com uma crítica. Podia haver, quando botava em confronto uma escola e outra, aí você podia ter, porque aí já era confronto, já era uma questão de você defender a sua escola, o seu nome, como defender o seu time. Então, esse aspecto podia ser feito, mas sempre foi tratado com muito respeito, muito respeito. Quer dizer, eu só gostaria de enfatizar um detalhezinho que aqui foi falado em algum momento, que a escola Gracie era uma escola de elite e a escola Fado é uma escola popular. Não era bem assim. A escola Gracie era uma escola que predominava a elite, porque o que eram? Aulas individuais, não haviam aulas coletivas no início, aulas individuais, em que o professor estava dedicado exclusivamente a uma pessoa, por conseguinte, os valores eram os valores que só uma pessoa, o pessoal que teria poder aquisitivo teria acesso. Mas depois aquilo foi expandido quando se abriram as aulas de grupo e o Hélio e o Carlos eram garimpeiros, eles andavam pela Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, caçando gente para ir lá para treinar com a gente, para criar lutador. Então, esse pessoal sem poder aquisitivo algum, e que frequentava, sabe? Então, essa questão de elite é curioso, porque realmente existia uma camada de alunos que era da elite, porque só não tinha acesso ao poder aquisitivo para isso. Mas, enfim, eu só quis dar uma coisa, porque eu vou ser obrigado a encerrar minha participação aqui. Pô, Robert, eu gostaria de continuar ouvindo você, mas terei isso outras oportunidades, com certeza. Muito obrigado pela atenção que me deram. Obrigado, mestre. Obrigado pela presença, mestre. Nós não vamos longe aqui. Fica à vontade. Gente, isso tudo é a palhinha da aula dessas duas grandes feras. Aí imagina só. A gente vai ter 2 encontros agora com o professor Robert e depois, mais adiante, 2 aulas com o professor Flávio Berg. Né? Se não se apaixonar cada vez mais por esse jiu-jitsu, então não sei. Obrigado a todos aí, viu? Obrigado, mestre, tá? Concordo com tudo isso aí. Obrigado aí. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Pessoal, só para eu preciso ir embora também. Eu coloquei o link, tá? Eu coloquei o link aí da loja Batalhão, que é onde o livro está sendo vendido. É o único lugar no Brasil que vende. A Amazon vende também, mas o livro chega caríssimo, chega a R$200. Eu tive que fazer milagre aí para esse livro chegar no Brasil a um preço acessível, tá? Na verdade, entre nós aqui, em off, eu perdi o maior dinheiro com esse livro aí no Brasil até agora, só perdi, tá? Tá me custando, não tô ganhando nada, não, tá me custando. Para mim empatar falta muito ainda, tá bom? Mas é importante que a história tá aí, tá? Eu coloquei o link aí para quem se interessar e muito obrigado pela atenção, pessoal, que, pô, muito legal esse grupo aí e não vejo a hora de conversar com vocês de novo semana que vem. Beleza, professora, já reproduzi então o link ali no nosso grupo do WhatsApp. Tá? Depois eu quero até pedir licença para adicionar os professores ali, né? Mas aí a gente conversa no grupo dos professores lá. E nós vamos estar junto, então, mais 2 aulas aí com o professor Robert. A gente guarda um pouquinho para as aulas, né? Tem muita coisa bacana para ser conversada e certamente vamos estar presentes aí. Professor Schutz. Olá, obrigado. Professor Robert, satisfação. Sou o professor Schutz, outro coordenador aqui do curso também. Estava ouvindo, achei fantástico, principalmente o link que o professor fala de nós sairmos da zona de conforto, foi o que o professor fez, né? A história estava ali, buscar. Eu acho, dentro dessa linha da zona de conforto, eu parabenizo todos que estão aqui. Eu acho que essa é a busca de todos, né? Sair daquela zona do estágio que eu estou e buscar um pouco mais. Meus parabéns mais uma vez. Faço as palavras dos outros professores e estou ansioso para o próximo encontro com o professor e satisfação. Muito obrigado mesmo, hein? Obrigado, Schutz. Professor Robert, sem palavras para agradecer a todos que estiveram presentes aqui. Né? Acho que começamos com o pé direito. Né? O professor André Cristófilo está nos comentando que até vai comprar um microfone ali para poder bater um papo com a gente. Bacana demais, gente. Obrigado pela presença. Então, a gente passa depois as outras informações e qualquer dúvida que vocês tenham, meu contato está no grupo do WhatsApp, do professor Schutz também, só entrar em contato com a gente ali, né, ou com os demais departamentos da faculdade,
que estão presentes ali também, financeiro, matrículas, qualquer dúvida que vocês tenham. Tá bom? Espero que isso tenha motivado, então, como está dizendo o Cristiano aqui, tenha motivado a todos. E daqui a uns dias a gente está de volta aí com o professor Robert para um excelente bate-papo. Sensei, obrigado por toda a atenção aí. Fica com Deus, que fiquem todos bem. Abraço, até mais, até a próxima. Obrigado, Sensei. Uma boa noite. Abraço a todos, tudo de bom. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, galera. Boa noite. Valeu. Boa noite. Nossa. Boa noite.